tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer desde já por estarem aqui. Já na maior das sortes aos nossos oponentes. Agradecer também pelos meus jurados e presidentes. Bem, queria já começar, nós somos a equipa proponente, vimos a representar o projeto de Sinergias. E sim, nós defendemos a ideia de que deveria existir uma língua universal. O que é isto, uma língua universal, para vocês? É uma língua onde nos compreendemos a todos? Imaginem comigo, um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode comunicar com outra sem fronteiras, sem barreiras. A nossa equipa defende essa ideia exatamente por isso. É facilitar a comunicação global. Não se trata de apagar línguas e culturas. É mais que isso. É uma língua universal que serve de segunda língua de aprendizagem para que todos possam comunicar uns com os outros sem apagar culturas, sem apagar línguas, onde todos possam ser felizes e conviver uns com os outros. Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Joana, sou a primeira oradora da equipa oponente. Primeiramente, queríamos agradecer muito pela oportunidade e pela presença de todos, principalmente dos júris, dos timekeepers e também da equipa adversária. Também queríamos desejar muita boa sorte a vocês. E queria começar por dizer que pôr uma segunda língua seria um pouco perigoso, pois poderia ameaçar com que as outras línguas fossem apagadas e isso acabaria por fazer com que certas culturas fossem apagadas, como por exemplo as tranças carregam história e a história seria que quando os negros, os escravos, usavam tranças, eles usavam as tranças para desenhar caminhos para que pudessem escapar dos seus donos, digamos assim. E se houvesse tipo um penteado único ou um penteado extra, poderia apagar essa história completamente. E o que eu gostaria de dizer seria, a solução não é falar igual, é sermos ouvidos, mesmo falando línguas diferentes. Obrigada. Peço que alguém se lance para podermos proceder no palco. Boa tarde a todos, eu sou a Isis do Projeto de Sinergias, da equipa proponente. Estou aqui para defender a moção de que deveria existir uma língua universal. Boa tarde aos timekeepers, à mesa de jurados e boa sorte à minha equipa oponente. Para começar, gostaria só de refutar aqui um ponto que a colega da equipa oponente disse, que foi que ao criar uma língua nova universal, iríamos apagar culturas. A cultura é muito mais do que a língua. E criando uma nova língua universal, essa língua não iria apagar as existentes, as maternas. Essas continuariam a ser faladas e ensinadas, apenas ia tornar mais acessível a linguagem e conectar o mundo no geral. A língua não seria difícil de aprender, até porque tem um estudo publicado no Proceeding of the National Academy of Science, onde eles analisaram 350 línguas e descobriram padrões sonoros semelhantes para conceitos básicos. Isto sugere que há uma base cognitiva comum na forma como os humanos associam os sons e seus significados, independentemente da língua ou cultura. Ou seja, a base para a língua universal que defendemos já tem essas bases sonoras. Gostaria também de dizer que defendo esta moção, pois daria igualdade de acesso ao conhecimento.
a maior parte da ciência e da tecnologia está publicada em inglês, o que exclui milhões de pessoas, já que apenas 20% da população mundial fala inglês e apenas 10% é fluente em inglês. A comunicação como uma língua universal existiria mais entendimento entre povos, menos conflito e mais colaboração a todos os níveis. Também iríamos ter um grande avanço económico, pois segundo o Fórum Económico Mundial, a barreira linguística é um dos maiores obstáculos ao empreendedorismo global. E iríamos observar também uma maior inclusão e redução de desigualdades, como é demonstrado também no estudo do ResearchGate, que mostra que em sociedades multilingües os indivíduos têm melhor performance académica e estudar histórias diferentes sentem-se muito mais incluídos e conseguem ter uma integração social muito maior. Aqui agora gostaria só de deixar aqui a pergunta que se já existe uma língua universal escrita, que é o Braille, por que é que não havia de haver uma falada? Muito obrigada. Boa tarde, eu sou o orador da equipa oponente. Eu queria agradecer aos jurados, às equipas e a todos também os espectadores. Bom, eu queria tocar em alguns pontos, que seria a facilidade de aprender, que a equipa oponente falou. Em primeiro lugar, eu queria dizer que como podemos ver, nem todos os países têm condições e acesso e ensino suficiente e bem estruturado para todos os alunos e as futuras gerações aprenderem uma língua universal. Como, por exemplo, aqui do Brasil, que é um grande país em desenvolvimento, sabe que o Brasil é um país enorme, e que 5% do Brasil, 5% das pessoas do Brasil falam inglês fluentemente e apenas 5% falam inglês assim, conversar ligeiramente, e só 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Tal como elas também mencionaram que 20% da população mundial fala fluentemente inglês, o que é uma taxa muito baixa. Como nós íamos fazer com que 100% da população mundial falasse tal língua universal se apenas 20%, apenas com uma língua básica como o inglês, básica, entre muitas aspas, como o inglês, está a propagar pelo mundo todo? Como é que podemos fazer que 100% da população, de 20 para 100 temos 80%, como é que podemos fazer que mais 80% da população aprendesse a mesma língua? Sendo que nem todos têm oportunidades, dinheiro e usem-se em países em guerra. Como isso ia acontecer? Como íamos, por exemplo, promover a paz apenas com uma língua universal? No meu grupo, não faz sentido. Outro ponto que eu queria tratar seria a facilidade no empreendedorismo, que sim, é verdade, mas todos nós sabemos que o inglês predomina. O inglês, aqui há alguns estudos que veio de fonte do relatório da British Council, o inglês domina a ciência, a economia e a tecnologia. E uma língua única só forçaria o domínio cultural de economias com países como os Estados Unidos e o Reino Unido. O que eu quero dizer com isso é que o facto de nós termos uma língua só como o inglês, já universal como o inglês, já faz com que certos países tenham um predomínio social e económico comparado aos outros. Numa sociedade onde todos falam a língua, será que não teria países que iam se aproveitar disso? O país criador, o país fundador dessa língua universal, quem decidiu isso? Não teria um predomínio comparado a outros países com desenvolvimento muito baixo? Pensem nisso. Outro estudo que eu quero falar seria sobre a Unesco e que colonizadores proibiram que línguas indígenas, colonizadores proibiram indígenas na América Latina e na África. Cultura, eles falam bastante sobre a cultura como nós falamos. Cultura, falam que não é o ponto principal da língua, mas todos nós sabemos que como nós vamos propagar a cultura e propagar as coisas se não tiver língua? Os antepassados faziam desenhos, mas desde que começaram a falar, a cultura foi mais propagada. A história, como nós vamos propagar a história, como eu vou propagar a história do meu país se não tiver a falar? Como eu vou aqui representar o meu país se eu não falar? Se a língua não é o ponto principal da cultura, é a base. Porque conversar é o mais importante, a fala é o importante, a falar é poder. Falar é uma arma. E poder contar a minha história através dessa arma faz com que eu propague a minha cultura e mantenha ela viva através ao longo dos anos.
Eu também queria usar, por fim, o exemplo histórico que é o grego e o latim. Como todos nós sabemos, o Império Romano e a Grécia Antiga foram grandes impérios. A questão é que o facto do Império obrigar vários países a usar apenas uma língua universal fez com que certos países quisessem sair do Império. Ou seja, eu quero manter a minha cultura. Se nós obrigamos ou fazemos com que todos tenham uma língua universal, como nós vamos propagar a nossa própria cultura? Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a vossa presença, à equipa oponente, aos jurados, aos presentes e aos timekeepers e à mesa. Pronto. Desta maneira, eu gostava de responder inicialmente, refutar o que a equipa oponente disse relativamente ao inglês. O inglês, efetivamente, apesar de ser considerado uma língua universal, que não é uma língua universal, é um instrumento de desigualdade, porque promove, é um instrumento de desigualdade linguística, porque promove apenas que os nativos, somente os nativos têm vantagens a nível de ciência, de negócios e de política internacional. Desta maneira, também falar um bocadinho daquilo que a equipa oponente falou, da perda de cultura ou da tradição de cada país, e também referiu relativamente à guerra, como é que podíamos interligar, porque é muito fácil, porque estando países em guerra seria muito mais prático utilizar então uma língua universal para que todos consigamos comunicar de uma forma mais fácil, interligando assim e criando a paz. Desta maneira, pronto, antes de encerrarmos, eu gostava então de vos convidar a fazer uma breve reflexão. Eu gostava que fechassem os olhos, desta maneira, e gostava que imaginassem um mundo onde todos compreendem, onde nenhuma palavra se perde na tradução, onde a linguagem não separa, mas une, onde uma mensagem de paz percorre o planeta sem barreiras. Agora eu gostava que abrissem os olhos e que dessem as mãos. Porque acreditamos que uma língua universal é mais do que defender uma ideia. É sonhar com um mundo mais unido, mais empático e mais humano. Obrigada. Bem, boa tarde. Antes de eu começar, eu queria agradecer a todos que estão presentes, ao júri, aos espectadores, aos timekeepers e principalmente aos nossos colegas por terem sido respeitosas e por nos terem usado fora várias vezes. Bem, antes de eu encerrar o que a minha equipa propôs aqui, eu quero começar aqui a meter. Primeiro de tudo, ao nós fecharmos os olhos, e por nós estarmos a fechar os olhos, nós vamos perceber que é um mundo muito distante. É um mundo que não é possível neste momento e é um mundo que ainda há muito progresso a fazer. Sobre progresso, vamos falar sobre o inglês. O inglês é um exemplo que as línguas universais são um investimento. E nós temos um investimento que claramente favorece certos países, claramente favorece certos mercados, claramente favorece certas etnias. O caso do Brasil é um bom caso, porque é um país gigantesco e é um país em que certo tipo de informação é muito facilmente propagada, mas outro tipo de informação é propagada. Por exemplo, o inglês. Como podemos garantir que todo tipo de pessoas que já estão em desvantagem neste momento não vão ficar em desvantagem no futuro? Como é que nós podemos garantir que toda a gente vai participar desta língua universal na criação dela? Outra coisa, quando estamos a falar sobre a paz, é muito importante também citar o facto que, vamos pegar um exemplo dos países do Oriente Médio ou os países que falaram. Muitos deles têm guerras étnicas entre eles e eles falam a mesma língua. Porque seria diferente com uma língua universal? Bem, agora para concluir aqui, o ponto da minha equipa é, mais do que nós queremos criar uma língua universal para proteger e que respeite as culturas, nós temos que garantir que essas culturas vão continuar vivas. A língua é um instrumento de força, é um instrumento de resistência, é um instrumento que, vez após vez, durante a história, foi decisivo entre um povo ter liberdade e um povo não ter liberdade. Voltando ao exemplo da Roma. Roma perdeu
o seu poder, principalmente porque eles obrigavam os outros a acatar, mesmo que eles não fizessem isso diretamente. O facto de todos falarmos a mesma língua, falarmos latim, é o facto de nós perdemos a nossa história e perdemos quem nós somos, perdemos as nossas raízes. Bem, como estou aqui agora, agradecendo de novo a toda a gente por terem nos ouvido com tanto respeito e tanto carinho. E também gostaria de dizer, se nós estamos a falar de uma língua universal, temos que pensar universalmente, pensar em todos, não pensar apenas num grupo de pessoas que têm essa necessidade. Temos que pensar em todas as pessoas que não têm trabalho neste momento porque não conseguem dominar uma língua e como é que essas pessoas vão poder dominar essa língua. Muito obrigada. Ambas as equipas, pelo excelente trabalho, honraram este projeto de forma total, com um debate super respeitoso, super trabalhado, e agora vamos só esperar pelas votações do júri, pelos seus feedbacks e depois sim podemos dar terminar o debate. Obrigado. Extraordinário, eu acho que foi mesmo assim um debate onde foi muito bom poder ouvir-vos. As duas equipas estiveram muito bem, muito atentas ao que os outros diziam, num ambiente muito de grande trabalho em equipa, de grande respeito mútuo também, e todos os elementos também reconhecerem isso. Gostei muito da maneira como o debate teve um lado mais racional, mais puxando com dados, com exemplos históricos, com dados de artigos científicos, mas depois também teve um lado mais emocional que também contou muito. Portanto, assim, de forma geral, acho que foi um debate muito assim, equilibrado, então, muito parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Em seguida posso continuar eu. Penso que, exatamente como a Rita disse, que foi um debate muito equilibrado entre as duas equipas, que estiveram as duas lindamente e estão de parabéns. Quer os proponentes que apresentaram claramente a sua moção e aquilo a que nos propunhamos debater, quer os oponentes que contrapuseram de uma forma à altura. Houve uma boa interligação entre os argumentos que vocês apresentaram, sobretudo com argumentos da utilização do real e do histórico, portanto, do inglês e essa contra-argumentação que se construiu a partir daí, e vocês apresentaram também muito bem o porquê de acharem que o exemplo do real deveria ser um exemplo a seguir e um exemplo a ser positivo. Gostei de ambas as equipas, gostei da postura, da naturalidade com que apresentaram os seus argumentos, os seus pontos e a forma como conseguiram arranjar 3, 4 argumentos de suporte para poderem trabalhar e não divagarem. Gostei também da originalidade da conclusão, que procura manter realmente as regras, dentro das regras, procura fazer-nos ver outra forma de concluir, e gostei da argumentação final que nos deixa bem claro aquilo que deve ser o vosso ponto contra esta língua universal. Digo mais uma vez que estão de parabéns, deixo só 2 notas de melhoria, quer a uma quer a outra equipa, se me permitem. A primeira será aqui para a equipa proponente não estar tão dependente das notas e daquilo que pesquisaram e ter uma pesquisa expô-la de uma forma mais fluida. E à equipa oponente será uma maior confiança e uma cadência mais ritmada no discurso que permite passar melhor a mensagem. Portanto, fora isto, belíssimos debates. Parabéns. Obrigada. Bom, então eu não sou o último, sempre a responsabilidade posso ser eu agora. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que se nota que isto é a final. Está aquele ambiente assim de nervosismo, está tudo entusiasmado, que é muito nacional. E quando as duas equipas são boas, o debate é mais interessante, flui melhor. Gostei muito de ver porque aqui foi um debate a sério, foi um combate no bom sentido. Ambas as equipas refutavam-se uma à outra, muito bom. Tenho aqui um elogio para cada equipa. Por um lado, aqui o proponente fez uma coisa muito difícil, que foi com um tema muito subjetivo, conseguir pegar em estudos e em números e adaptar e usá-los para aquilo que é o vosso argumento. E por outro lado, vocês conseguiram fazer um wrap-up de tudo aquilo que foi no final. Também com a Xera, para variar, faz isto muito bem, e rebater isso, a questão da cultura, a questão do benefício que a língua tem, para de onde é que vinha esta língua, de quem é que cria esta língua. Mas pronto, não tenho muito mais a dizer, só sei que estão ambos de parabéns e foi muito bom ver este debate. Bem, estou a acrescentar mais algumas coisas ao que já foi dito.
Algo que eu acho espetacular é que alguém que entrasse aqui dentro não percebesse nada deste tema, não tivesse assistido ao debate, agora já ia saber os prós e os contras. E isso é uma coisa que o debate também nos ajuda muito, que é vocês ganham conhecimento e nesse aspecto foi realmente espetacular. Pois, pronto, só mais algumas coisas que eu também gostava de destacar é que vocês conseguiram encontrar exemplos que alguns deles eu nem sequer tinha pensado neles e que as pessoas tipo, ligam logo. Eu gostei muito do brado, gostei muito da analogia que fizeste com o penteado. São coisas mesmo assim práticas, simples, mas que se vocês explorarem e usarem perguntas retóricas que vocês usaram, a malta associa logo e torna tudo muito mais interessante. Depois, para finalizar também, a parte de fechar os olhos e tu no final de fazer um apelo à universalidade, que temos que pensar que é algo universal, são coisas espetaculares que para acabar a vossa intervenção são sempre pontos a mais, nunca deixem de fazer e nota final, só vai ser atribuída uma vitória porque tem que ser atribuída, porque isto para mim foi uma vitória e pronto, é isso. Obrigada. Eu não tenho muito mais a acrescentar aos que os meus colegas disseram, mas dar-vos os parabéns também e dizer que eu acho que isto foi mesmo um debate mesmo a sério. Houve aqui, gostei muito da equipa proponente a fazer a definição do que é isto da língua universal e de dar aqui os seus argumentos para que existisse uma língua universal. E depois este contra-argumentação aqui da equipa oponente, muito bem construída, foram pegar ponto a ponto. Acho mesmo que foi aqui um debate mesmo, no sentido de debate mesmo a sério e muito bem construído. E não tenho, pronto, só tenho que dar os parabéns, não tenho nada aqui a dizer. Obrigada a vocês. Bem, também não tenho muito a dizer, apenas dar os parabéns. Gostei imenso da forma como conduziram o debate, realmente nota-se que é mesmo uma final. É isso. Parabéns. Dou por terminado este debate.